E esse sol... Deixa eu desviar desse sol. Desviar desse sol assim que está gostoso aqui, né? O tempo está agradável, está bem gostoso esses dias aqui, a temperatura subiu um pouquinho, então a gente está aproveitando esse momento. Então, gente, olha, nós tivemos ausentes 2 quintas-feiras seguidas, devido a algumas atividades, devido a alguns compromissos, mas nós tivemos o encerramento do nosso mês da família nesse domingo passado. O mês de maio acabou e a gente fez o encerramento. Mas eu não gostaria de encerrar essa nossa parte do estudo sem que nós encerrássemos o nosso estudo sobre família. Por isso, nós vamos ter nessa quinta e na próxima quinta a continuação sobre o nosso estudo sobre família. Tá joia? Então, nós vamos falar e encerrar esse nosso assunto sobre família. Nós estamos falando, né, como vencer, como as famílias podem vencer a influência do mundo, né? Ou seja, como nós podemos vencer a influência do mundo e, pelo contrário, influenciarmos o mundo em que estamos. Então, esse é o nosso desejo. João 15:19 diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. E João 17:14-16 diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, como é que nós, como famílias, podemos e devemos influenciar e não nos deixarmos ser seduzidos e englobados e influenciados por aquilo que o mundo tem? Então, essa realmente é uma das questões mais delicadas. Estarmos no mundo sem sermos do mundo. É interessante isso, né? Famílias que estão no mundo, mas que não são deste mundo. Nós, só aqui, né, como a gente ficou alguns dias, algum tempo sem estarmos juntos, 2 quintas-feiras, só para dar uma recapitulada rápida, nós falamos sobre a necessidade de não termos medo de quem somos, né? Nós não podemos ficar escondidos, nós temos que saber que, como família, é nosso papel sermos sal e sermos luz neste mundo. E aí nós falamos, né, que o grande desafio é estarmos em compreender qual é o nosso lugar neste mundo como família. Nós precisamos entender e saber qual é o nosso lugar como família cristã. Como uma família que serve ao Senhor, qual é o nosso lugar neste mundo? E nós vimos, então, primeiro, que nós somos uma família como outra qualquer. Em que sentido? Nós somos uma família que vai passar por dificuldades, por problemas, por provações, por doenças. Nós vamos enfrentar as mesmas coisas que o mundo, que as pessoas enfrentam. O fato de sermos crentes não quer dizer que as nossas famílias são imunes às dificuldades. Isso é uma coisa muito importante, a gente sempre está salientando, por quê? Porque existe um evangelho triunfalista, sabe? Esse evangelho triunfalista é aquele evangelho em que nós não podemos passar por problemas, nós não vamos ter derrotas, nós não vamos ter dificuldades. Não, irmãos. Nós podemos ver que as famílias, todas as famílias dos grandes homens de Deus, enfrentaram dificuldades. Todas elas passaram por provações. A história conta isso. Desde Abraão, né, até a família de Jesus, como eu já citei aqui. Até Jesus teve problema em família. Ou seja, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós vamos ter lutas. Então, nós somos uma família como outra qualquer. Mas também nós somos uma família de uma forma diferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao enfrentarmos as dificuldades, ao enfrentarmos os problemas, que, como uma família qualquer, nós vamos enfrentar, nós vamos ter um comportamento, nós vamos ter uma fé, nós vamos ter algo que nos leva a vivermos esses problemas de forma diferenciada. Nós somos uma família de forma diferente
Por quê? Porque nós temos a fé, nós temos Deus, nós temos a quem nos ajudar, nós temos a quem buscar para nos socorrer. Nós temos aquele que podemos buscar como auxílio, como socorro para as nossas necessidades. Então, foi isso que a gente tem tratado neste mês, e hoje eu quero falar sobre um aspecto muito importante de como família nós sermos diferentes e não sermos influenciados pelo mundo e fazemos o contrário. E qual é essa coisa? É o desafio, irmãos, o desafio da manutenção dos valores. Já perceberam como está difícil manter os valores, os princípios hoje? Porque nós estamos sendo tão bombardeados, estamos sendo tão carregados pelas informações, pela mídia, por pessoas, por tantas coisas, que os princípios eles têm sido diluídos. Ou seja, há um enfraquecimento naquilo que a palavra diz, as pessoas estão tentando diminuir o poder e o efeito dessa palavra sobre a vida das pessoas. Ou seja, a verdade já não é tão verdade. Ser crente já não é aquele padrão. Não é bem assim. Sabe? A família, não é tudo isso, não precisa ser desse jeito. É igual, por exemplo, quer ver? Eu vou falar um assunto aqui bem assim, só para a gente ter uma ideia. Sexo antes do casamento. Sexo antes do casamento se tornou algo tão normal no mundo que hoje tem entrado dentro da vida da igreja. Então, o princípio da pureza, o princípio de um namoro santo, o princípio de um namoro cristão diferente, isso tem diluído, isso tem acabado. Ou seja, está tão em moda, tão normal essas coisas, que isso entrou dentro das portas da igreja e agora é uma prática comum no meio da igreja. E daqui a pouco se aceita isso como se fosse algo corriqueiro e normal. Sabe? Pessoas, por exemplo, pessoas maduras que foram casadas, divorciaram e aí separaram, que estão sozinhas à procura de um novo relacionamento. Ao começar um novo relacionamento, eu já sou uma pessoa experiente, eu já sou uma pessoa vivida, eu já sou uma pessoa sexualmente ativa, então eu também posso. Está errado. O princípio bíblico vale para todos. Então, é nesse sentido, só para dar aqui uma ressaltada, o que eu quero dizer com esses princípios. E quando entra nessa questão da família, nós vemos, então, que a família tem permitido, muitas vezes, que princípios errados entrem no meio dela. Por exemplo, a autoridade paterna, a autoridade dos pais sobre os filhos, o princípio do relacionamento conjugal entre marido e mulher, onde o homem é o cabeça, é a mulher submissa a esse marido. Né? Outro dia eu estava conversando com um pastor, onde uma pessoa falou assim, uma mulher falou assim, olha, pastor, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, não me venha com essa visão machista da Bíblia, de mulher ter que ser submissa, de que homem é o cabeça, não me venha com essa visão machista. E o interessante, irmãos, é totalmente contrário. Biblicamente falando, a visão da questão da submissão da mulher e do homem ser como cabeça não tem nada a ver com machismo e nem um respaldo e nem nada a ver. A Bíblia não trata de machismo e feminismo. A Bíblia trata de princípios que governam a vida de homens e mulheres da melhor maneira possível. Um homem cristão, se ele for verdadeiramente cabeça, ele não vai ser machista. Ele não vai ser machista. E a mulher verdadeiramente cristã, ela não vai ter dificuldade em entender o seu papel de submissão, porque ela vai ver que isso não a diminui, muito pelo contrário, a dignifica, a coloca numa posição de cuidado e destaque. Sabe? Então, esses princípios vão entrando dentro dos nossos relacionamentos familiares e vão se diluindo. A mesma coisa na questão da autoridade dos pais sobre os filhos. Foi quando nós estávamos, acho que foi domingo mesmo, que nós estávamos sentados lá no parque comendo, e uma pessoa falou, assim na mesa, falou assim, como que as coisas mudaram em relação aos filhos.
Porque antigamente os pais eram que, por exemplo, você sentava no restaurante, o pai é quem pedia comida para a família. E era. Meu pai nunca chegou no restaurante e perguntou assim, Elcio, o que você quer comer? Primeiro, ele sabia o quanto ele podia pagar. Família grande, 5 filhos, aí esperam 7 pessoas comendo. Não era algo que a gente fazia hoje tão corriqueiramente como fazemos, né? Era diferente, eram outros tempos. Então, quando você sentava no restaurante, era o pai que pedia a comida que ia ser servida. E a comida que vinha sendo servida, você comia. Era a mesma coisa em casa. Minha mãe nunca chegou e perguntou para mim assim, Elcio, o que você quer almoçar hoje? Ela ia para o fogão e fazia comida, meu querido. Ela falava, a comida está pronta. Você ia nas panelas. O que tinha ali era o que você comia. Se você não quisesse comer, parabéns, fica com fome. Então, era simples assim. Hoje não, né? Hoje a criança que determina, faz cardápio, faz não sei do que, faz... Tudo bem, eu acho que as coisas mudaram, mas quando a gente vai vendo isso de uma forma mais detalhada, a gente percebe que nós começamos a dar muita autoridade para os filhos. Nós começamos a deixar que filhos determinem, escolham e decidam coisas que, primeiro, não é da alçada deles, não está no domínio deles, e eles nem têm condição ainda de tomar essas decisões, mas nós estamos conferindo isso a eles. Então, é nesse sentido que eu estou falando que nós, muitas vezes, nos tornamos permissivos e não estamos mantendo valores que precisam ser mantidos. Começam por esses princípios. E aí entra na questão, por exemplo, espiritual. Primeiro, eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, amados, este é o fator, é este relacionamento com Deus, é o conhecer a Deus dessa maneira, é o viver Deus dessa maneira, o viver esse relacionamento com Jesus dessa maneira, é que nos torna pessoas capazes de não perdermos os valores dentro das nossas casas e entendermos que não é potestade, não é tribulação, não é mundo, não é televisão, não é internet, não é escola, não como se diz, essa política de gênero. Nada disso, irmãos, vai nos roubar aquilo que Deus tem para nós. É isso que nós temos que entender. Sabe, como família, nós não precisamos ter medo do mundo. Nós somos sal e luz. É nós quem vamos fazer a diferença. Agora, para isso, nós precisamos viver esse evangelho na sua totalidade. Nós vamos ter que manter o padrão. E manter o padrão, irmãos, é estar disposto a ser chamado muitas vezes de esquisitos. Esquisitos. É verdade. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de, por exemplo, criança não tem querer. Já ouviram esse ditado? Eu não sei se aqui nos Estados Unidos tem esse ditado. Lá no nosso país tem, né? No Brasil a gente sempre ouviu muito isso. Ó, criança não tem querer.
o querer da criança é o do pai. Hoje, quando você ouve isso, os psicólogos chegam, viram peões, né? Rodam. Claro que tem querer. Você não pode massacrar a personalidade da criança. Você não pode criar uma criança sem que ela se expresse. Amados, isso não quer dizer que a criança não vai se expressar. Isso não quer dizer, quando a gente fala que a criança não tem querer, não quer dizer que a criança não vá se expressar, que ela não possa dizer o que ela deseja. Só que ela vai ouvir um não, se não é aquilo que o pai deseja para ela, e ponto final. Hoje, quando nós falamos isso para as crianças, existe aquela coisa de não ser negativo, não dizer um não tão frontalmente. A gente tem que rodear, a gente tem que fazer a política da boa vizinhança com a criança, sabe? Em vez de simplesmente olhar e falar não. São esses padrões, sabe? Essas coisas que, quando a gente fala isso, as pessoas falam, não, vocês são esquisitos, vocês estão errados, vocês são espirituais demais, vocês são santarrões, alcunhas, né, que lançam sobre nós, que nós não devemos ter medo de levá-los. Nós não devemos ter medo de sermos chamados de uma família antiquada, de uma família retrógrada, de uma família quadrada, de uma família de esquisitos, desde que nós mantenhamos vivos o quê? Os princípios dentro da nossa casa. Sabe, nós verdadeiramente precisamos manter os valores. E como é que nós vamos manter valores dentro da nossa casa? A primeira coisa é que a Bíblia fala que, olha só, em 1 Coríntios 2,14, diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque elas lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, ou seja, a primeira coisa que a Bíblia fala é o seguinte, o homem natural, aquele homem que não conhece a Deus, ele não vai entender as coisas do Espírito. Então, nós não podemos esperar que as famílias que não conhecem a Deus, que não têm uma vida cristã, que não têm um relacionamento pessoal com Deus, que elas venham a entender os princípios que nós vivemos. Somos nós quem temos que entender e vivê-los. E, principalmente, ensinar aos nossos filhos que esses princípios são bons. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós só vamos conseguir fazer isso quando aquilo se torna real para cada um de nós. Para cada um de nós. Sabe, nós só vamos conseguir manter os padrões, e manter esses princípios dentro da nossa casa quando nós o vivermos a sua integralidade, quando não for apenas um discurso, quando não for apenas uma retórica, quando não for apenas algo que eu falo e não pratico, algo que eu falo, mas não vivo. Então, essa é a grande diferença. Então, quando a Bíblia fala que nós seremos diferentes por quê? Porque as pessoas não vão entender e compreender o porquê que nós fazemos essas coisas. Por exemplo, um princípio hoje que eu vejo muito negligenciado nos pais, eu vou falar hoje assim nesse sentido, é o ensinar e o levar as crianças à igreja. Hoje, por qualquer motivo, os pais deixam de levar as crianças à igreja. Deixa eu falar, olha, eu fui acostumado a ir à igreja desde pequenininho. Mesmo sendo, eu era obrigado a ir, não é porque eu queria, não, acordava cedo, vamos para a escola dominical. Não quero, domingo. Chegava na escola dominical, gostava. Chegava na escola dominical, me divertia, chegava na escola dominical, aproveitava tudo que tinha, saía de lá feliz. Mas até chegar lá, era, sabe, empurrado. Era interessante isso. Mas quando chegava lá, eu me soltava, gostava e aproveitava tudo o que tinha. Irmãos, eu vivendo essa vida de igreja, chegou na minha fase de adolescência e jovens, às vezes, eu não queria estar ali. Eu não queria estar ali. Você já imaginou, então, crianças que não estão sendo acostumadas a estarem na vida da igreja? Aí depois a gente reclama de termos que nós chamamos de pessoas desigrejadas.
Nós temos uma geração de desigrejados, pessoas que não congregam, pessoas que não estão mais juntas, pessoas que não fazem mais parte da família da igreja, que não estão ali sendo edificados, que não estão ali edificando, que não estão sendo ali alimentados, ensinando e sendo ensinados. Aí, mais para frente, a gente reclama quando os nossos filhos optam pelas drogas, optam pelas amizades do mundo, optam por ambientes onde eles se colocam em perigos, optam por amizades, relacionamentos que não condizem com os padrões e princípios que nós professamos ter, que nós dizemos ter, mas nós não ensinamos, nós não estamos colocando os nossos filhos, as nossas crianças neste caminho. Hoje se tornou altamente normal isso. Deixa a criança lá. É interessante que a gente entende, veja bem, mas a nossa igreja, eu vou falar da nossa realidade até como igreja, a nossa igreja, a Igreja Brasileira da Esperança, ela ainda não tem uma estrutura totalmente confortável, maravilhosa, sabe, totalmente pedagógica para as nossas crianças em todas as suas faixas etárias. Essa é uma verdade. Mas, irmãos, eu fui para a escola dominical onde era atrás da igreja, o banco em cima de terra, com uma cobertura de eternite. Era assim a escola dominical, a minha sala de escola dominical. Eu não tinha desenho para pintar, eu não tinha lápis de cor, eu não tinha nada disso. Eu tinha a historinha contada e eu tinha as musiquinhas que a gente cantava. Sabe, eu noto que nós nos tornamos tão assim, e aí os jovens falam, não tem um ambiente para os filhos. Tem sim, você cria esse ambiente para o seu filho. Nós criamos um ambiente para a nossa família. Somos nós quem temos que fazer isso. São esses valores que nós estamos perdendo, são essas coisas que nós estamos deixando de criar, essa cultura cristã na vida dos nossos filhos. E olha, cada vez mais, eu quero dizer, cada vez mais as igrejas vão ficar vazias. Cada vez mais as gerações que vêm após, elas vão se tornando menos familiares à vida de igreja, à vida de congregação, à vida de estar junto, à vida de edificação, à vida de participar de cultos. Por quê? Porque nós, pais, não estamos levando os nossos filhos à igreja. Sabe? Eles correm, eles andam, eles pulam, eles aquilo outro. Cuide do seu filho. Aprende a controlá-los. Não é fazer deles um robô, não é, sabe? Não, mas você tem que ensinar limites, padrões, irmãos. E olha, a gente fala, mas por causa disso eu não levo, por causa disso eu não faço. Com isso, você está criando uma coisa. Você está fazendo com que seu filho deixe de aprender a palavra. A pergunta que eu faço é: filhos ativos, filhos que correm, filhos que gritam, filhos que fazem isso, que fazem aquilo, a gente deixa de levar, de mandar para a escola secular? A gente fala, você não vai para a escola porque você vai correr lá, porque você vai brigar lá, porque você vai fazer. A gente faz isso? Não. Mas na igreja a gente faz. É interessante isso. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente considera hoje o ensino secular, o ensino acadêmico, o ensino que vai preparar a pessoa para a vida profissional, o ensino que vai levar a pessoa a ganhar dinheiro, mais importante do que o ensino que vai fortificar, que vai preparar, que vai criar princípios e que pode gerar a vida eterna na vida dessa criança. Olha os princípios, olha os padrões. Quando eu falo que nós estamos deixando de fazer o desafio de manter os padrões, o desafio de manter aquilo que deve ser mantido dentro das nossas famílias, começa com aquilo que nós estamos verdadeiramente valorizando. Sabe, como família cristã, não estamos no mundo para acusar pessoas, mas para fazermos a diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante a gente salientar. A nossa família, ela deve viver de uma forma tal esses princípios, manter vivo esses princípios, que nós não estamos ali para dizer você é pecador, você é isso, você é aquilo. Não.
A nossa família, ao manter esses princípios de Deus na sua vivência, na sua prática, ela não vai acusar, ela vai fazer diferença. Diferença. Quando nós permanecemos no amor, na graça, na misericórdia, na piedade, na justiça e tantas outras virtudes que nós devemos ter e viver e manter vivo dentro das nossas casas, nós vamos perceber uma coisa, é que as nossas famílias, elas não vão ser aquele ponto de, se eu fazer isso, as pessoas vão se sentir mal. Não. As pessoas vão olhar e falar assim, eu gostaria de ser e ter uma família como essa. Será que as nossas famílias hoje provocam esse tipo de reação? Será que as nossas famílias provocam nas pessoas que convivem conosco esse sentimento, esse desejo deles serem como nós? Deles viverem aquilo que nós estamos vivendo? Sabe, a Bíblia diz em Gálatas 5, 22, em Gálatas 5, 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Nós devemos, amados, vivenciar o fruto do Espírito no meio da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares. Nós devemos, amados, ter isso de uma forma tão viva, tão presente em nós, que nós vamos impactar, que nós vamos influenciar, que nós vamos mexer e mostrar para as pessoas que vale a pena manter princípios, que vale a pena manter princípios. O interessante é que eu falei aqui sobre princípios, mas não existe como mantermos princípios, amados, se não for através do conhecimento da palavra. Agora, nós lemos a palavra em casa? A Bíblia está presente dentro da nossa casa? Ou ela é simplesmente um objeto de decoração? Lá no Brasil, eu tenho certeza que muitos aqui conhecem, o pessoal tem o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não é verdade? Você chega numa casa, e não é preciso ser crente, não. Às vezes, uma casa cristã, não importa qual seja, às vezes, a pessoa não quer dizer que ela é evangélica, não. Ela deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí, depois, se você não sabe o que diz o Salmo 91, você vai lá ler, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o Senhor o guardará. Aí você tem aquele salmo como se aquele salmo protegesse. E aí, irmãos, tem muita Bíblia que fica aberta lá no Salmo 91, fica tudo amarelo. Mas é a única parte que fica aberta. Ou seja, Bíblia de decoração, Bíblia como amuleto. Se nós queremos fazer e mantermos valores dentro das nossas famílias, nós temos que trazer os princípios da palavra para dentro das nossas casas. E nós só iremos fazer isso se nós conhecermos essa palavra. Aí eu quero dizer a cada um de nós, pais, mães, filhos, irmãos, não importa quem sejamos nós dentro do nosso relacionamento familiar, é a minha responsabilidade pessoal e a sua responsabilidade pessoal levar Cristo para dentro da sua casa através desse conhecimento, através deste relacionamento pessoal com Jesus. Amém? Era isso que eu queria falar nessa noite com vocês, e aí vou abrir agora para perguntas, para comentários. Vamos ver que o Marciano entrou aqui também, saudade do Marciano, o Mário também. Então, está aberto aí para quem quiser falar, quem quiser comentar, quem quiser acrescentar ao que nós estamos falando sobre famílias que influenciam e não se deixam influenciar por este mundo. Muito bem. Quem quiser, fique à vontade. Iracema, pode falar. Está me ouvindo? Estou. Que lá no começo você estava falando a respeito de dificuldades, problemas, essas coisas, né? Interessante, porque quando você lê a Bíblia, que Deus separou o povo de Israel para ele, que eles passavam pelo deserto,
Aí ele dava umas leis assim, quando as pessoas tiveram umas doenças, como lepra, essas coisas, né? Quando as pessoas morrerem, quando as pessoas... e lá eles passaram fome, né? A roupa não gastou, a sandália não gastou. Mas passaram fome. Teve tempo que eles estavam ali sem comer um pouquinho, né? Quer dizer, o maná, né? Passaram fome, não. Eles ficaram sem comer carne e vegetais, que não criavam lá no deserto, né? Ficaram com sede, né? Mais de uma vez Moisés teve que arranjar água para eles, passaram sede, e Deus estava com eles diariamente ali na nuvem e no fogo. Então, se Deus naquela época estava com eles na nuvem e no fogo, acompanhando eles todo santo dia, fisicamente, digamos assim, né? E eles ainda morriam, ainda ficavam doentes, ainda passavam sede, ainda passavam... Por que que nós vamos ser melhores? Verdade, Eu verdade. não sei porque o povo espera que nada aconteça com eles, porque isso está longe de ser bíblico. Eu não sei como que o pessoal da prosperidade, do evangelho da prosperidade, pode esconder esse tipo de coisa. Só a pessoa que não lê a Bíblia, ele vai lá para o culto, né? Ele ouve, mas não abre a Bíblia nunca para ver se o que está falando, o que está sendo dito é correto ou não. Não, verdade. E outra coisa, sabe, Iracema, que a gente pode perceber nessa questão toda é o seguinte, abordando isso que você está falando dentro do contexto familiar, quando a gente se pega nisso como se a nossa família não for ter problema, o dia que o problema acontece, a gente se decepciona com Deus. É como se Deus tivesse me abandonado. Como é que Deus permite isso? Então, Deus não existe. Então, Deus não é quem eu falo que é. Deus não é aquele que eu aprendi que ele é. E aí as pessoas se decepcionam com Deus e querem abandonar a Deus, sabe? E isso é muito sério. Enquanto se a gente ensina, se a gente mostra que nós somos uma família como outra qualquer, que vamos passar por dificuldades, mas que nós temos Deus para nos ajudar, nós vamos exatamente entender isso. Que não importa qual seja o deserto, não importa qual seja a dificuldade, nós podemos confiar e descansar no Senhor, que Ele vai nos fortalecer. Que Ele é quem vai nos ajudar a vencer aqueles momentos de tribulação e dificuldade. Né? Mas, É, infelizmente, isso é muito forte. e é uma grande verdade o que você falou agora, por último, que a gente dá mais importância à educação das escolas, né, do que à educação da palavra de Deus. Interessante, eu nunca pensei nisso, mas é uma grande verdade. Eu acho que a maioria de nós faz isso, Não, eu entendo, veja bem, não é claro, sem irmã. perceber. É claro que a gente sabe que a educação secular é importante, né? Ué, a gente sabe Sim, disso. sim. Criança precisa aprender a ler, escrever, precisa desenvolver. Só que nós estamos tão atentos a isso, somos tão zelosos com isso, sabe? Encaminhamos os nossos filhos para tudo isso, queremos dar, olha, a melhor qualidade de ensino, perfeito, não há problema nisso. Mas nós não nos preocupamos, às vezes, em estarmos levando as nossas crianças. Aí você fala, mas eu ensino em casa. Ótimo! Realmente, quem tem que ensinar os princípios é você em casa. Mas nós não podemos deixar de entender uma coisa. A Bíblia fala que não existe vida fora da igreja, gente. E se nós não ensinarmos os nossos filhos a importância dele ser membro do corpo de Cristo, nós acabamos de ensinar e deixar de fazer algo importante para a vida espiritual e salvação dos nossos filhos. A gente não pode fugir dessa realidade, é a Bíblia. Somos esquisitos, né? Somos esquisitos porque a Bíblia diz isso, a gente não pode mudar o que a Bíblia diz. Sabe? Então, às vezes eu vejo que nós nos preocupamos muito mais em preparar os nossos filhos para a vida secular, do que importarmos e investirmos na vida espiritual dos nossos filhos. A grande questão é, o que é eterno? É o dinheiro que ele vai ganhar ou a salvação que ele vai ter? E não só isso também, por exemplo, eu, quando estava criando a minha filha, eu me preocupei em falar a palavra de Deus e ensinar ela a orar, mas sabe o que eu esqueci? De Ah, ensinar ela a ter um relacionamento próprio e individual com Deus. sim.
mais sim. importante. Perfeito. É. Porque é o que vai sustentar, porque quando ela cresceu, ela ouviu Isso. outras histórias, e como ela não tinha esse relacionamento pessoal com ele, aí ela, só mais uma história, entendeu? Sim, sim. Esses são os nossos, todos nós, como pais, sabe, todos nós vamos carregar marcas de algumas coisas que nós devíamos ter feito e não fizemos. Todos nós, né? E nesse momento crer que Deus é aquele que pode fazer e completar essa obra no coração dos nossos filhos. Mas é verdade, a gente tem que estar atento a isso, sim. A gente tem que estar atento a isso. Mais alguém? Isabel está ali querendo falar. Quando ela abre a imagem, é porque ela vai falar. Então, fala, Isabel. Aqui é dar meu pitaco, né? Não, seus pitacos sempre são bem-vindos. Mas é só reforçando o que o senhor falou e que Iracema também falou, está falando em relação aos filhos, ao ir, né, ao influenciar, como a gente deve, né, como pais, estar influenciando os nossos filhos no caminho do Senhor. E é igual você falou, não desmerecendo, a gente tem o ensino, ele começa em casa, vai do que eles veem da gente, né? Se ele, acredito eu hoje, muito do que eu tenho, do meu relacionamento com Deus, é do que eu vi a minha mãe, do relacionamento da minha mãe com Deus, sabe? Da experiência que eu vi, da observação dela ali, da mulher de oração, de sempre estar ali na igreja também, ativa, então, de estar lendo, de ensinar a gente a ler a palavra, mas também o fato da gente, como você falou, de ir à igreja, né? De estar com os nossos, de conviver ali. Também fui igual ao senhor, algumas vezes, talvez estava cansada, criança, adolescente principalmente, a gente está com preguiça, não quer ir. E eu lembro muito, na verdade, eu tinha uma amiga que a gente estudava na mesma sala e a gente era da mesma igreja, né? Assim, os pais dela, a mãe dela, né? O pai dela não é. Era igual lá em casa, só minha mãe, e no caso a mãe dela era batista e os pais não eram. Só que ela não ia na escola bíblica de jeito nenhum. Aí uma vez eu perguntei a ela e falei, mas por que você não vai? Porque, né, você vai fazendo amizade. E a importância, eu sempre gostei de ir. Minha mãe sempre cobrou da gente ir. E ela falou assim, eu acordo cedo todo dia, no domingo é o dia que eu posso dormir até mais tarde. E aí eu lembro disso, eu era menina, eu acho que um pouco mais velha do que minha filha, não era tão mais velha assim. Eu virei para ela e só dei a resposta, poxa, mas para a escola, para qualquer outra coisa, você acorda cedo. Agora, para Deus, você não vai acordar cedo? E isso, sabe, desde muito pequeno eu entendia, e ficava isso na minha cabeça que minha mãe falava, mas para Deus é que eu tenho que acordar mais cedo. É para Ele que eu tenho que me dedicar. E eu muitas vezes eu falava, é só um dia, né? Claro que a gente tem que dedicar sempre, mas geralmente o dia do culto, de acordar mais cedo para a escola bíblica, era só o domingo. Poderia ter sido todos os dias, antes de ir para a escola, você tem que fazer, e não é. E isso eu tento com a minha filha hoje também, sabe? Para ela entender a importância dela participar, dela estar ali, dela aprender a palavra, ter o hábito de ler a Bíblia. Eu falo assim, desde muito nova, desde bebezinha, mesmo que você fale assim, talvez não está entendendo, mas é ali de bebê que ela vai aprendendo as histórias e vai tendo compromisso. Algumas vezes ela vira para mim e fala assim, para que eu tenho que orar? Eu estou cansada. Eu falei, nossa, você ficou o dia todo, você conversou com Deus durante seu dia? Ela, não, então pelo menos antes de dormir, a gente tem que tirar um tempinho e conversar com ele. Então, essa importância, eu acho que realmente na família, acho que falta isso, a gente ter esse cuidado de influenciar nossos filhos, mesmo que vai ter alguns momentos que eles não vão querer, né, que é normal da criança ou do adolescente, mas acho que é nosso papel insistir. Pode acontecer quando eles chegarem à fase adulta, igual eu falo, se ela chegar à fase adulta, ela vai fazer a escolha dela. Mas eu ter, sabe, do meu coração, na minha cabeça, de que eu ensinei, como a palavra do Senhor fala, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então, essa questão da influência. E outra coisa, igual o Senhor falou, dessa que a gente se importa mais com o secular do que com a vida espiritual. Eu lembro também de uma outra história de uma conhecida, ela contando o testemunho dela, né? Foi criada na igreja, os pais
tanto o pai quanto a mãe evangélicos e tal. E quando chegou no ano de vestibular, que os pais estão ali, qual é o curso, ela virou para a mãe e falou, vou ser missionária. Os pais tomaram um susto e começaram a tentar, os pais evangélicos, tá? Da igreja, a virar para ela, mas você tem certeza? Não, não sou. A fazer com que ela mudasse de ideia, né? E aí, assim, depois Deus foi trabalhando. Hoje tanto ela quanto a irmã, são duas irmãs e as duas viraram missionárias, né? São missionárias. Mas eu falo assim, me parou para pensar até mesmo a mim, né? Falei, será que se minha filha chegar para mim e falar, você é missionária, qual vai ser a minha reação, a minha atitude, né? Então, acho que vai muito do que a gente está querendo para os nossos filhos. O que eu estou me preocupando mais? Se eu quero que ela seja uma médica, não desmerecendo, acho que é uma profissão extremamente importante, igual a minha, eu sou dentista, mas se ela decidir, louvado seja, porque é algo que, né, Deus está chamando ela e que ela está obedecendo ali para a obra do Senhor também. Olha só, Isabel, isso que você está falando é uma coisa tão importante. O número de pessoas que vão para seminário, que se dedicam à obra hoje, está diminuindo. Muito. Muito, muito. Sabe por quê? Porque as famílias dos crentes não querem que seus filhos sejam pastores. Sabe por quê? Primeiro, nem esses filhos vão querer, porque eles veem como seus pais tratam os pastores. Uhum. Eles veem como os pastores são tratados. Aí, os pais não querem que os filhos passem por aquilo, porque eles veem, aqueles que tratam bem, veem como alguns tratam, e como eles são, às vezes, esquecidos e são ali massacrados, missionários esquecidos no campo. Não sei se vocês sabem, de cada 5 missionários, 3 voltam para casa e nunca mais querem entrar na obra missionária. De cada 5. E eles não querem voltar, não é porque Deus não os chamou, é porque eles são abandonados. A grande maioria deles se sentem abandonados. Então, as pessoas não querem, eu quero isso para minha filha? Claro que não. Eu não quero. Eu não quero que minha filha passe por isso. Né? Eu não quero ver minha filha assim. E aí os filhos também veem como esses homens, como essas mulheres são tratadas, eles também querem isso? Não. Então, isso está muito forte hoje. Forte hoje. E esse é o problema. Esse é o problema. Sabe, que tipo de família cristã nós estamos criando? Que tipo de exemplo cristão como família nós estamos deixando? E aí a gente fala de influenciar os que não são crentes. Nós não estamos conseguindo influenciar nem os da nossa casa. Quanto mais os de fora. Quanto mais os de fora, gente. Porque olha, eu fico olhando, eu tenho que falar sobre isso. O culto de uma igreja, vamos botar aqui, 1h30 no domingo. Aqui nos Estados Unidos, a gente só vai para o culto uma vez. A gente só vai para o culto uma vez. No Brasil, a gente tem a escola dominical, o culto da manhã, depois você tem o culto à noite, e hoje as pessoas estão escolhendo até qual culto vai. Mas, costumeiramente, a gente vai na escola dominical e no culto à noite. Esse é o costume, fora os dias de semana. Aqui nos Estados Unidos, a gente vai para a igreja 1h30 no domingo. Qualquer motivo é motivo para a gente não ir. Qualquer motivo, gente. Aí a pessoa fala, porque eu trabalho muito durante a semana. É verdade. É verdade. Mas eu tenho certeza que não falta tempo para você assistir o seu filme, para você jogar o seu joguinho, para você ter o seu tempo de passeio, especialmente aqui. A gente tem. Para passear, para fazer garagem, para ir no shopping, para isso. A gente tem. E aí, se você pensa no domingo, onde você vai no culto 1h30 pela manhã, ou que seja, você tem o dia inteiro livre para você e sua família. Vamos falar a verdade, é tão ruim assim? Falta esse cuidado, sabe? Eu sei que essa mensagem, às vezes, não é aquilo que as pessoas querem ouvir hoje.
Eu sei que essa mensagem não é aquilo que as pessoas estão pensando em achar, porque eu quero o conforto, eu quero ficar na minha. Mas, gente, são esses princípios que nós temos que incutir em nossos filhos, para que a gente tenha famílias diferenciadas. Depois a gente fica com medo do que está... É por isso que nós temos hoje um monte de crente medroso, sabe? Porque a gente tem medo. Medo de... meu filho, meu filho... Irmãos, a gente tem que criar filho e saber o seguinte: eu ensinei, eu preparei o meu filho para a vida. As decisões são deles. Irmãos, isso não quer dizer que o nosso filho vai ser crente, que ele vai... Nada disso. As escolhas são deles. Não é isso? Os nossos filhos vão ter livre... Eles têm escolha, mas saber que eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu não vou poder ser acusado de ser remisso, de ser omisso nisso. Sabe, eu lembro, meu pai é um grande exemplo disso. A gente morava em Guarapari e a gente saía de carro todo domingo, 57 quilômetros, naquele tempo que não tinha terceira ponte. Ou você ia pela Rodovia do Sol, passando por dentro de Vila Velha, ou você via pela BR-101, né? Passando ali pelo estado do contorno, vinha pela BR-101 para chegar em Guarapari. Durante 5 anos, nós saímos todos os domingos, às 6 horas da manhã, com carro, com comida, material de escola e tudo. Porque a gente ia às 6 horas da manhã para Vitória, chegava em Vitória, meu pai abria a igreja, ele e minha mãe limpavam a igreja, que era uma igreja que ele era responsável, ele era o pastor da igreja. Aí a gente congregava ali, dali a gente ia para a casa de irmãos da igreja, e parentes às vezes, mas de irmãos, levava comida. Minha mãe levava comida, porque a família é grande, 7 pessoas, para não ser pesado a casa dos irmãos. A gente levava a comida toda dentro do carro. A gente comia na casa dos irmãos. Durante o dia, meu pai fazia evangelismo, culto nas praças, aqueles ar livres que era comum na época, visitava as pessoas, ia para o hospital visitar as pessoas nesse domingo. Nós, crianças e adolescentes, passávamos o dia ali. Se tinha prova na segunda-feira, a gente tinha que estudar na casa dos outros. Por quê? Porque a gente só voltava para casa domingo depois do culto, às 9 horas da noite. A gente chegava em casa às 10h30. E, na maioria das vezes, é a hora que a gente ia jantar. Porque levava para o almoço. A gente almoçava, mas a gente não jantava. A gente ia para o culto. Quando voltava para casa, 10h30 da noite, minha mãe já deixava alguma coisa lá, a gente comia alguma coisa, dormia, para no outro dia, 6 horas da manhã, estar acordado indo para a escola. Nós fizemos isso durante 5 anos. 5 anos. Todos os domingos. E aí vem pessoas falando que, é cansativo. Você desculpa, queridos. Não. Aquilo que é importante é importante. Aquilo que é importante é importante. Então, eu guardo isso com muito carinho, com muito respeito no meu coração. Pode falar, Isabel. Você acabou fechando com o que eu ia até perguntar, né? A sua opinião. Porque talvez o que tem levado as pessoas, né, muitos, a não irem, a não ter essa responsabilidade, ou não, até mesmo não querer ir à igreja, né? Não querer ir à igreja, tem a ver com o motivo ou a razão pelo qual a pessoa vai à igreja, que eu acho que isso também porque assim, o eu ir à igreja, eu acredito né, pelo menos no meu caso, é eu ir prestar culto, eu estou indo ali prestar o meu culto a Deus, sabe? Então, e eu acho que talvez quando a pessoa inverte isso daí, diz assim, eu estou indo lá simplesmente só para receber, hoje eu não tô afim, seria esse, talvez, um dos motivos? Eu creio, sim. Isso eu chamo de religiosidade. Essa é a religiosidade que mata. É aquela pessoa que vai para a igreja porque ele é religioso. Ele vai para a igreja... Por exemplo, tem pessoas que só vão à igreja para fazer alguma coisa, se ela tem uma atividade. Se ela não tem atividade, ela não vai na igreja. Você entendeu? Ela não pode ficar aprendendo, ela não pode participar, ela sempre tem que estar fazendo. Por quê? Porque ela só se sente útil fazendo.
Então, a vida religiosa leva as pessoas a esse tipo de comportamento. A vida religiosa leva as pessoas, Isabel, a um comportamento retórico e não de prática. E não pense você que filhos, que todo mundo não vê isso dentro de casa, vê. Por que está indo? Está indo porque é uma formalidade. Está indo porque não quer ficar mal diante de um grupo, porque não quer, sabe? Mas não é aquilo que traz prazer ao coração dele. Não é o que o salmista Davi disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se para mim é um peso ir à igreja, imagina para o meu filho. E claro, irmãos, olha, não é todo dia que o pai e a mãe vai estar disposto a ir para a igreja. Não é isso que eu quero dizer. Vai acontecer do dia a gente estar cansado que a gente vai ficar em casa. Ótimo. Irmãos, eu não acho que a pessoa tem que estar na igreja todo domingo porque ele tem que estar na igreja. Se a Isabel, por exemplo, está na igreja e fala assim, pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu vou passear com a minha família nesse domingo. Eu vou falar, Isabel, faça isso. Vocês entendem? Não é problema vivermos e fazermos isso. O problema é quando isso se torna uma rotina tão comum, tão normal, que a igreja perde o seu valor. O problema não está eu em não ir na igreja no domingo porque eu quero ficar com meu marido, que eu quero sair com a minha família. Não há problema nisso. Não há problema em um dia, por exemplo, você teve uma série de atividades e nesse domingo você está extremamente cansado e falar assim, não, nós vamos ficar em casa, vai ser melhor a gente estar em casa descansando do que ir meia boca para a igreja. Há dificuldade nisso? Não, não há problema nisso. O grande problema é que nós estamos fazendo disso a regra. A regra, e não a exceção. Nós estamos fazendo dessa prática a nossa regra. Então, qualquer motivo, qualquer coisa, é motivo para não irmos. E aí os nossos filhos vão vir. Aí eu pergunto, se eu não vou, qual a importância disso? Se eu troco por qualquer outra coisa, qual o valor disso? E aí depois, irmãos, olha, as gerações vão pagar um preço muito alto, e nós já começamos a pagar, de ver os nossos filhos cada vez mais frios na igreja. Nós podemos notar, irmãos, nós podemos notar, hoje, muito menos compromisso, muito menos pessoas na igreja. Hoje nós temos muito mais... Vocês lembram que a gente sempre falou muito dos católicos nominais? No Brasil, todo mundo é católico porque nasce no Brasil, não é assim? Então, católico nominal quer dizer o seguinte, é aquele católico que nunca vai na igreja. Que nunca vai na igreja. Vai uma vez no ano, vai no Natal, vai na Páscoa, vai em datas especiais. Deixa eu falar, nós não temos crentes assim hoje? Crentes nominais. Eu sou crente porque eu sou filho de crente, porque me batizei. Mas ele vai na igreja em datas especiais, em ocasiões especiais, mas ele não está presente na vida da igreja. Isso não é real nele. Então, irmãos, pode parecer uma coisa, mas esses são valores que nós precisamos trazer para dentro das nossas casas, se nós queremos ver as nossas famílias fortificadas no meio deste mundo tão mau, tão vil, que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. Obrigado a todos. Vamos orar? Eu vou orar, agradecer a você que está aqui, né, e dizer muito obrigado.